Olá, turma! Passando por aqui para a gente conversar um pouco sobre a aula de hoje. A aula de hoje fala sobre o gênero textual poema. Não vou fazer um vídeo longo, que é para não cansar vocês, tá bom? Mas o gênero textual é poema e na classe gramatical vamos trabalhar adjetivo. Só lembrando que a tarefinha de hoje ela não é uma tarefa do livro. Ela é uma tarefa que foi encaminhado o linkzinho lá dentro do Drive. É uma tarefa que pertence ao caderno Pike. E sempre a gente vai intercalar livro, tarefinha do Pike. A tarefinha do Pike, quando ela for, como vocês não estão com esse livro aí na casa de vocês, vai ser para copiar no caderno. E sempre quando for para copiar no caderno, eu quero pedir que vocês façam o cabeçalho, atividade de português, nomezinho, data e escola, tá certo? Sempre quando copiar no caderno a tarefa, não deixe de colocar o cabeçalho, porque vai organizar melhor o seu caderno para quando a gente voltar, ter como dar um visto legal, tá certo? Então vamos iniciar fazendo a leitura desse poema. O poema Diversidade, que tá aí para vocês. Eu deixei aberto aqui no computador para ficar melhor, tá certo? Pronto. Diz assim, você já leu algum poema? E lá na sala a gente já leu muitos poemas, né? Na sua casa, você já leu algum poema nessa quarentena? Então vamos lá. Hoje seu professor ou professora irá ler um poema para você. Depois você fará uma leitura silenciosa. Então eu quero convidar de você ler comigo agora. Diversidade. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. É um texto da Tatiana Belink, poema Diversidade, escrito São Paulo, publicado pelo Quinteto Editorial em 1999. Essas informações estão aqui no rodapé. Então, gente, o que é diversidade? Já pararam para pensar o que significa essa palavra diversidade? Então, vamos lá, a tia colocou aqui no Google para que a gente possa ver juntos, né? Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente pode colocar a palavrinha no Google e ver o significado. Hoje, muita gente quase não usa dicionário, usa o dicionário do Google, a Wikipédia, certo? Que também dá certo. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que apareceu com relação à diversidade quando a gente coloca no Google. Olha aí. Qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, certo? Variedade. Então, quando eu falo para alguém sobre diversidade, eu estou falando de alguém que é diferente, certo? Se eu digo no poema, se a Tatiana fala que diversidade que é legal é que você ser diferente, as suas particularidades, o seu modo de ser é que é legal. Não precisa você ser igual a ninguém para você ser uma pessoa interessante. Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo jeitinho, o mesmo rosto, a mesma fisionomia? Não ia ser legal, né? Um monte de robozinho, tudo igual. Então, a diversidade é que é legal. Então, quando a Tatiana fala sobre isso, sobre diversidade, é isso que ela quer falar, tá bom? Então, nós vamos aqui para o nosso slide que eu preparei, falando um pouquinho sobre as características do gênero textual poema. Tá prontinho aí para vocês. É uma aula bem simples, bem curtinha, mas que a gente vai conseguir conversar um pouco sobre essas características, tá certo? Então, vamos lá. Um poema, ele é composto de uma estrutura, tem um formato. Versos, estrofes, rimas ou apenas versos não rimados, certo? Tem um ritmo, alternância de sílabas, que podem ter sílabas mais fortes, sílabas mais fracas. A linguagem pode ser conotativa. O que é isso de uma linguagem conotativa? Uma linguagem figurada. O autor fala por meio de metáforas. Por exemplo, se eu digo assim, aquela moça tinha os lábios de mel. Eu quero dizer que os lábios daquela moça elas eram de mel mesmo? Não, né? Eu posso querer dizer que ela tinha lábios bonitos, que era uma pessoa doce. Quando eu digo assim, um poema que o céu tem nuvens em formato de algodão doce e que tem uma fisionomia parecida com um ursinho, né? Eu fantasio no poema, eu estou falando por meio de metáforas, certo?
a sonoridade das palavras. Você vai perceber que no poema, em um dado momento, você percebe a rima, na terminação da palavra, uma palavra pode rimar com a outra. Em alguns momentos, quando eu vou interpretar um poema, você pode escutar dizendo assim, o eu lírico fala. Esse eu lírico é a pessoa que escreveu, a voz que está falando naquele poema, certo? Você é que nem a tia, quando a tia está lendo um texto, a tia imagina uma voz falando para ela. Você pode imaginar também isso no seu texto, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando sobre o poema. E tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Pronto. Versos e estrofes. O que são? O que são versos e estrofes? Os versos são as linhas de um poema. E as estrofes são os grupos de versos que compõem um poema. Certo? Essa é a diferença de versos e estrofes. Lembra bem. Versos, linhas do poema. Estrofes, o grupinho de versos que compõem o poema. Tem aí o desenho de uma estrutura, certo? Essa estrutura é a estrutura de um poema. Se você observar, ó, estrofe 1, estrofe 2, estrofe 3. Cada grupinho é uma estrofe e cada linha é um verso. Por isso que eu coloquei essa imagem, para ver se dava para vocês visualizarem melhor, tá certo? E agora falando um pouquinho sobre adjetivos. O que é mesmo adjetivo, hein? O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Lembra que o substantivo ele dá nome às coisas, às pessoas, aos seres? Por exemplo, Ana Maria é um substantivo próprio. Nome de pessoa. Fortaleza, que é o lugar que nós moramos. Substantivo próprio, nome de um lugar. Substantivos são nome de pessoas, objetos, lugares, dá nome às coisas em geral. Então, o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo, dar uma característica, pode indicar um estado, uma qualidade, o lugar de origem. Aí eu coloquei o exemplo aqui embaixo. O homem estúpido bateu a porta, está grifado de vermelho estúpido. Quem é estúpido? O homem, é uma característica do homem. Então, estúpido é o quê? Um adjetivo. O trânsito estava confuso. Confuso, quem é que estava confuso? O trânsito. Trânsito é o substantivo e confuso que está de vermelho é quem? Adjetivo. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Brasileiro é quem? O cidadão. É um adjetivo. Tem aqui outros exemplos. Ó. Camila é amável e divertida. Quem é que é amável e divertida? A Camila. Eu tenho 2 adjetivos para Camila. Quais são eles? Amável e divertida. O palhaço é engraçado e humilde. Quais são os 2 adjetivos? Engraçado e humilde. Adjetivo de quem? De palhaço. Aquela moça é magra e sensível. Magra e sensível é quem? Aquela moça. O exercício estava difícil. Difícil estava quem? O exercício. Difícil é o quem? O adjetivo. Certo? Eu tenho aqui outro exemplo. Daniel e Paula são esses 2 bonequinhos que tem aí. E tá falando, Daniel é o quê? Aí eu posso pensar, pegar as palavrinhas do balão e ir exercitando. Ó, Daniel é alto, bom, teimoso. Tudo que eu colocar aqui vai ser o quê? Adjetivo. E Paula é educada, meiga. Tudo que eu disser da Paula é o quê? Adjetivo. Certo? Acho que ficou bem claro essa parte do adjetivo, né? Então, nós vamos voltar para a nossa atividade para poder ver se vocês estão afiados mesmo. Vamos lá. A atividade diz assim, marque um X as respostas corretas. Esse poema faz parte do livro. Como é o nome do livro, hein? O poema é Diversidade. Ele está no livro Nova Fronteira, Diversidade ou Isto ou Aquilo. Como é o nome do livro? O livro também é Diversidade. Então, você vai marcar a letra B de bola. A autora desse poema é quem? Tá bem aqui, ó. Tatiana B.
link. Segunda, que outro título você daria para esse poema? Aí você vai pensar. E qual outro título poderia dar para esse poema? É uma resposta pessoal. Aí você vai e diz o títulozinho que você escolheu e por que você escolheu esse título. Terceira, para que servem os poemas? Os poemas deixam a gente triste, deixam a gente alegre. Os poemas servem para a gente brincar com as palavras. Você vai dizer para que servem os poemas. Quais são as características que eu falei que tem os poemas, né? Os poemas têm uma sonoridade diferente. Os poemas eu posso me expressar melhor, expressar sentimento, porque no poema a gente expressa sentimento. Sabiam disso? Então, para que servem os poemas? Aí eu vou escrever, certo? Pode usar uma dessas coisas que eu falei. Circule no próprio texto todos os adjetivos que você encontrou no poema. Você vai lá no texto e vai olhar aqui no poema, pesquisar quais são os adjetivos. Eu já encontrei, viu? E você já encontrou? Dá uma olhada aí, de acordo com o exemplo que eu dei, quais são os adjetivos, quais são as características que tem falando aqui de cada um. Aí você vai escrever aqui, circule no próprio texto todos os adjetivos, você vai circular. Com a ajuda do professor ou professora, busque no dicionário o significado da palavra diversidade e esquisito. Eu já coloquei aqui para vocês diversidade, a tarefa de vocês é colocar esquisito, tá certo? Sexta, pense em uma pessoa que você acha bonita. Reflita por que você a considera assim e escreva sua opinião. Ela é bonita por quê? Então, você vai pensar numa pessoa bem linda, certo? Os meninos pensam aí nas meninas bonitas e os meninos pensam aí... Aliás, as meninas pensam nos meninos bonitos e os meninos pensam nas meninas bonitas, tá certo? Ela é bonita por quê? E as meninas estiverem escrevendo ele é bonito por quê, tá certo? Na sua opinião, quando alguém pode ser considerado esquisito? Você pensa, quando é que alguém é esquisito para mim? Aí eu escrevo. Agora que você já sabe o significado da palavra diversidade, você acha que devemos respeitar as pessoas que são diferentes de nós? Por quê? Você vai escrever aí o que é que você acha. A gente deve respeitar quem é diferente? Se eu tenho um jeito e outra pessoa tem outro jeito, eu preciso respeitar ela? E por quê? Nona, faça uma lista de pessoas que você conhece que são diferentes de você. Na segunda coluna, escreva as diferenças de cada uma em relação a você. Então, você vai pensar nos nomes das pessoas e nas diferenças. Por exemplo, se eu colocar um amigo meu, Davi, aí eu penso, Davi é diferente em mim, o quê? O Davi é alto, aí eu posso colocar aqui, e eu sou baixinha, certo? Então, eu posso pensar nas pessoas e na outra coluna eu coloco as diferenças em relação a mim, tá certo? Então, pronto, as páginas que a tia passou foram essas. E é isso, eu queria só explicar referente a essa tarefinha do nosso caderninho do pai, tá certo? Então, a tia deseja que vocês aproveitem bem esse período que nós estamos para estudar realmente, para exercitar a autonomia e pesquisar sempre que possível, tá bom? Qualquer coisa, me chama no privado, ou então chama a tia Tânia, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo gostoso, espero estar logo, logo apertando vocês bem muito, podendo dar um abraço, tá bom? Beijo.